Fala galerinha do Seduca Journey, beleza? Vamos para mais uma aulinha de Biologia, Ciências Naturais sendo representadas por esta linda disciplina de meu Deus, ok? Galera, lembrando que hoje nós teremos uma aula com o 9º ano, certo? 9º ano, são 3 letras, certo? 3 mais 9 dá igual a 12. 1 mais 2 dá igual a 3. Olha só, o 33 já aparecendo aqui. Hein? Se esse 3 com esse 3 forma 6, né? Se a gente inverter isso aqui, colocar ele de ponta cabeça, ele vai formar 9. 9 direciona você para o 9º ano. Se a gente for olhar aqui, a grosso modo, eu já tenho 3 números 9 no quadro. Certo? 3 números 9 é 3 vezes 3 dá igual a 9. Olha que loucura. 9 e 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9, 9, 9. Se eu inverter isso daqui, dá quê? 6, 6, 6. Meu Deus! Só que quando eu pego esses 3 números, somo este cara com este cara com este cara, vai dar 18. 1 mais 8 dá igual a 9. Olha só que loucurada. Se eu somar 9 com 9 com 9, dá 27. 27, 2 mais 7 dá igual a 9. Olha só que loucura. O mundo está convergindo para você. Olha que loucura. E deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você percebeu, mas isso vai acontecer sempre na matemática. E quando a gente falar do 9, os números sempre vão somar. Quando somados, eles vão ser igual a 9, tá? Então, isso não é nenhuma mirabolante coincidência. Aliás, é uma coincidência muito boa. Tudo leva para o 9. Você está no 9º ano mais especificamente lindo do Seduca, você tem a viagem de formatura, né? Apesar de tudo, galera, apesar de você estar no momento Covid, não desmereça esse ano, ok? Tô vendo aí, vocês estão vindo aí pegar jaqueta e tal, e vocês não sabem o brilhinho no olho que dá quando eu vejo vocês ficando felizes aqui por estar voltando para a escola, vindo pegar jaqueta e essas coisas, tá? Então, grande beijo, professor Marcelo. Eu tô com saudade da aula de verdade aqui, né? Não essas aulas fake aqui entre aspas, né? De via vídeo. Fake porque eu tô vendo um monte de carteira vazia na minha frente e a minha vontade era estar com sua sala cheia, né? Pedindo para que vocês fizessem silêncio porque eu quero falar, tá bom? Vamos então falar da nossa bonita matéria, né? Da vez, né? Estávamos nós falando então sobre energia, ok? Energia a gente está tentando, na verdade, responder a essa pergunta. De onde vem a energia que o nosso corpo usa diariamente? Você e eu precisamos, de certa forma, de energia, tá? Não é o seu celular que precisa ficar plugado na tomada, certo? Ok, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas, de uma forma geral, da onde vem a energia que você come? Da onde vem a energia que você usa? Vem do alimento que você come. Mas, dentro da tua célula, ela se comporta como? Né? Como é que funciona esse processo? Então, nós vamos falar hoje deste assunto, tá? Recapitulando, então, nós estamos falando do princípio de aliança, né? Onde esses elementos e esses componentes químicos acabam favorecendo, né, o funcionamento do corpo. Então, por isso que eu falei favorecendo. Vamos lá, ó. Entender como funciona processos de utilização de energia do corpo integrado com a manutenção do organismo como um todo. Por isso que é o princípio de aliança, ou aliança, que faz com que você tenha sempre um equilíbrio entre o consumo e o depósito de energia de novo. Por que é que você tem fome? Aliás, por que é que você tem muita fome? Isso daí é uma incógnita para a humanidade. Mas por que você tem fome? É porque o teu organismo está fazendo uso dela, né? Alguns não usam tanto, principalmente nessa época agora, né? Você vai fazer o que em casa? Você olha para a geladeira, abre a geladeira, toda hora, cada 15 minutos, tua mãe pergunta que de novo você está com fome? Você fala, não, eu sou curioso mesmo, quero ver o que tem para comer. Você já fez um scanner da geladeira, você sabe onde está cada potinho ali dentro. Se sumiu um feijão lá dentro, você sabe que sumiu.
porque você já está... Enfim, vamos lá. Galera, nós vamos falar hoje então sobre respiração celular. Como é que funciona dentro do nosso organismo, depois que você comeu, o processo de manutenção dessa energia. Esse equilíbrio térmico e bioquímico que nós temos no nosso organismo é responsabilidade tua e minha fazer essa manutenção. Nós não somos seres autótrofos, né? Ou seja, seres que fazem a própria energia, o próprio alimento, que produzem o próprio alimento, como as plantas e cianobactérias, os cianofíceas lá, né? Não é cianobactérias, bactérias e cianofíceas. Vem ali então a luz solar, ela é condicionada, armazenada essa energia da luz solar numa molécula orgânica, né? Lembra lá do processo de anabolismo, né? O processo então de eu pegar uma molécula, componentes menores e integrar uma molécula maior, então agregando energia a ela. Aquilo ali era o processo de anabolismo. Nós vamos falar agora aqui sobre o processo de catabolismo, tá? É o processo de queima de glicose na virtude ali das nossas queridas células, ok? Galera, vamos lá. Falando então da respiração celular, é isso aqui que você imagina? Não, galera, não é. Respiração celular, eu não estou falando do teu telefone. Estou falando então de células, celulinha, aquela bonita daquela célula do qual você tem mais ou menos de 30 a 100 trilhões de células. Aí é o que chutam os cientistas. Não menos do que 30, tá? E também não mais do que 100 trilhões. Trilhões, você não sabe nem o que é isso, né? Se eu falar que eu preciso de 1000 bilhões para formar 1 trilhão, já é um número grande, né? Se eu falar então de 30 trilhões, cara, se eu fosse escrever no quadro aqui, eu ia ficar gastando o dedo aí de tanto colocar zero, né? Porque é um número muito grande que compõe o nosso organismo. Então, estruturas microscópicas muito pequenas e dentro delas ainda tem outras estruturas que funcionam muito bem, orquestradamente, cada uma com a sua função, respeitando ligações, proteínas transmembrana, enfim, um equilíbrio osmótico e tudo mais que acontece dentro do nosso corpo, que faz com que eu e você permaneça aí 80, 90, 100, 150 anos aí vivo, tá? Então é uma questão muito maior, né, do que a gente pode imaginar. Quando eu falo de uma célula, eu estou falando de um coisinha picotico desse tamanho. Agora, se eu falo de um componente inteiro, eu estou falando de você, né? São 30 trilhões de células aí que o nosso corpo tem. Então, você tem 30 trilhões dessas belezuras. A respiração celular, o que é? Processo de respiração celular utiliza o gás oxigênio para produzir energia a partir da glicose. Professor, ok, mas eu ainda não estou entendendo. Cara, nós precisamos de nutrientes. De uma forma geral, eu e você mantemos o nosso corpo em bom funcionamento com os nutrientes funcionando adequadamente. Funcionando adequadamente. O oxigênio é um dos nutrientes, então você, na tua inspiração, você inalou, lembra lá do ano passado, aula de sistema respiratório, circulatório, eu falei, nosso oxigênio entra pelas vias nasais, chega até o teu pulmão, acontece um processo ali de permuta, né, entre os alvéolos pulmonares, que ele entrega o CO2 e recebe o oxigênio daquele gás que está contido ali dentro dos alvéolos. Então isso cai na tua corrente sanguínea e passa a nutrir as tuas células. Por que tem que ter oxigênio? Para que essa combustão aqui, essa queima da glicose aconteça no teu corpinho. Lembrando aqui então, molécula e a fórmula desse processo acontecendo como um todo, tá? Você tem aqui, ó, a molécula do chô. O que é a molécula do chô? Molécula do chô é nada mais, nada menos do que açúcar. Professor, eu gosto. No caso da Bia, ela deve estar falando veneno, né? Eu e ela que temos aí o probleminha da diabetes. Vamos lá, ó. Você tem carbono, hidrogênio e oxigênio atuando em conjunto, tá? Numa molécula. Então eu tenho 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de hidrogênio.
Lembrando aqui que se eu fizer a divisão desses componentes, né, lembrando que 6 mais 12 é 18, que vai fazer então que esse número apareça o 9 aqui de novo. 9 mais 6 dá, 18 mais 6 dá 24, que aparece um outro 6. Então, deixa quieto, melhor a gente parar. O carbono, então, ele faz uma ligação com hidrogênios e oxigênios. Tá? Se a gente lembrar da aula passada, eu comentei que isso aqui, se eu dividir isso daqui por 6, o que vai acontecer? Este número se torna 1, eu não preciso mostrar. Esse número se torna 1, não preciso mostrar. E aqui se tornaria de 12, divididos por 6, ficaria 2, certo? Ia aparecer um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios. H2O. Então eu tenho aqui um carboidrato, que é um carbono hidratado, se a gente colocasse chaves aqui. Tá? Não precisa, é só uma grosseria aqui, para a gente poder entender que realmente é uma condição de, quando esse carbono tem uma relação com outros nutrientes, eu consigo fazer uma dinâmica aqui na coisa. E o resultado disso aqui é justamente esse que eu vou falar. Essa hidratação aqui acaba sendo evidenciada porque na quebra dessa molécula, um dos processos, um dos resultados será a água, tá? Olha ali, ó. Então, eu tenho 6 moléculas de carbono, né? Perdão, a molécula de oxigênio, de glicose, no caso aqui, já diluída, né? Preparada, você já triturou ela, então ela está aquosa, mais 6 moléculas de oxigênio gasoso, tá? Você inspirou para cada molécula de glicose no teu corpo, você vai precisar de 6 moléculas de oxigênio, ou seja, o O2, para que essa reação aconteça. Quando eu juntar 6 moléculas, eu consigo quebrar, óbvio que nas condições que nós vamos falar aqui, eu consigo quebrar esse açúcarzinho, tá? Então, o carboidrato, gente, ele é a molécula energética do nosso corpo. Quanto maior o carboidrato, mais tempo vai levar para quebrar. Quanto menor, os chamados carboidratos simples, mais rápido ele vai para o corpo, mais caloria gera, pior é o alimento em termos de... Pior não, né? Em termos de energia, ótimo. Mas em termos de reserva para você, se você comer muito um alimento que tem carboidrato simples, a tendência é que você engorde mais. Então, o tamanho da cadeia, ela representa muito no alimento, né? Então, é importante você comer, às vezes, com um azeite de oliva, ele retarda um pouco o processo, a gordura, né? O óleo lá daquele material, ele retarda um pouco o processo de quebra dessa glicose, fazendo, então, com que a tua própria digestão seja mais adequada, tá? Vamos lá, em branco você está vendo a reação inicial. Então, carboidrato mais 6 moléculas de oxigênio, gerando o quê? O que aqui eu e você jogamos fora na nossa respiração? CO2 mais água. Vamos lá então. Fornecendo ainda para eu e você energia. Essa energia, ela é que vai aquecer o nosso corpo, manter os sintomas, né, o nosso funcionamento vital aí. Toda vez que você precisar fazer uma musculação, coisa parecida, você vai ter energia no teu corpo graças a esses processos de respiração celular. Lembrando lá então, carboidrato, né, que eu recebo da digestão. Então, balãozinho da digestão aqui. Oxigênio, proveniente da respiração pulmonar. Ele está vindo da respiração pulmonar. CO2, né, que é eliminado no processo respiratório, eu devolvo ele para o ambiente, lembra lá, a fotossíntese, acaba absorvendo isso, transforma de novo numa molécula de glicose que eu vou comer um dia lá na frente, beleza? E a água, né, o resultado aqui, 6 moléculas de água que o meu corpo vai acabar trabalhando no próprio metabolismo dele. Lembre que você é basicamente uma bolsa de água ambulante, né? Você tem 60% a 65% de água dentro de você. Se você tomou um caminhão de água agora aí, deve ter um pouquinho, está um pouquinho desequilibrado essa conta, mas tudo bem. E ali a energia armazenada na forma de ATP. Lembra da molequinha de ATP lá, que eu fiz o fósforo em longe lá nas últimas aulas? Está dizendo a respeito desta molécula então, né? A energia ela está sendo encapsulada nessas moléculas de ATP que eu e você, a gente consegue então utilizar na medida que a gente tem os nossos processos metabólicos e funcionais aí, tá? Galerinha do bem, lembra lá do soufflé? Então, mitocôndria na área. Galera,
Isso aqui está na tua apostila, tá? A foto, se você não está vendo os nomes aqui por conta da resolução ainda da imagem, isso está lá na tua apostila, eu peguei a foto de lá, tá bom? A mitocôndria, ela é uma das organelas celulares. Lembra o que é uma organela celular? Você tem uma célula, nessa célula eu tinha lá o núcleo e eu tinha coisinhas que faziam a célula funcionar. Complexo Golgi, retículo endoplasmático, liso, rugoso ou granular, blá, 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 seja o que queira. E aqui eu tinha as mitocôndrias. O que são organelas celulares? Grosseiramente já disse, né? Organelas celulares é como se fossem os órgãos das células. Eles fazem o processo funcionar dentro dela de uma forma dinâmica, orquestrada e muito bem feito pelo nosso Criador. 30 trilhões delas funcionando sem parar, né, durante o seu dia aí. Quando eu estou falando da mitocôndria, eu estou falando desta camaradinha aqui, que está dentro de uma célula da qual você tem 30 trilhões. Logo, você tem muito mais mitocôndrias no teu corpo do que o número de células. Tá? Cada célula aí varia bastante o número de mitocôndrias, porque varia também a função dela. Se eu tenho uma célula muscular, obviamente vai ter muito mais mitocôndria do que numa célula óssea, né? O osso depende muito menor atividade metabólica do que o músculo, que está em contração, lá aquela coisa louca que a gente já falou no passado. Mitocôndria, então, tá? Você tem a parte externa nessa mitocôndria, ok? Chamada de membrana externa, olha só que nome criativo. Depois você tem essas bolinhas aqui de tênis ali dentro, as amarelinhas são ribossomos. Tá? Eles são responsáveis aí por parte de síntese de proteínas e tal. A gente vai falar sobre isso aí mais no ensino médio, mas por enquanto só guarda essa informação. Dentro a parte rosa é a parte interna da mitocôndria, tá? Chamada então de matriz mitocondrial. E essa parte aqui, ó, onde tem essas nuances ali, ela recebe o nome de cristas mitocondriais, tá? Então fica bem atento aí. E a parte azul, né, o DNA mitocondrial, tá bom? Galera, dentro da mitocôndria, eu já disse para vocês algumas vezes que a mitocôndria é a organela da energia no nosso corpo, ok? É ela que dentro dela, dentro da mitocôndria, acontecem os processos de respiração celular, tudo bem? Que é o que nós vamos falar agora aqui. Aliás, nela e fora dela, mas a melhor parte da respiração celular acontece dentro da mitocôndria, tá bom? Vamos lá, ó. Ocorre então a respiração celular em 3 etapas. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui, tá? Primeiro, glicólise. Lise é a palavra para quebra, ok? Sempre que tiver alguma coisa lise, hemólise, glicólise, enfim, hidrólise, tudo isso eu estou quebrando moléculas determinadas. Neste caso, glicólise, quebra da glicose, ok? Ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs é o segundo processo e o terceiro processo é a cadeia respiratória. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de você entender, mas eu vou com calma aqui, tateando. Por enquanto, não precisa entrar tanto em detalhes, ok? Eu vou pedir para você olhar o macro e na medida que você for aprendendo esse macro, a gente vai entrando nas especificidades e aí você pode ter um melhor aproveitamento aí do teu estudo, tá bom? Então, basicamente, lembre, respiração celular acontece dentro da mitocôndria, dentro da célula, dentro e fora da mitocôndria. Nesses 3 processos aqui: glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ok? Vamos então para cada um desses casos. Opa, lembrando aqui, nada mais, nada menos, nada menos justo do que colocar também uma porção a mais para essa molécula aqui, ó, essa proteína chamada insulina, né? A insulina, não sei como é que você está vendo aqui, se está vendo só 2 ovos fritos aí na imagem, mas a insulina é a debilidade que eu tenho no meu corpo, por exemplo, pela falta de insulina eu tenho um processo chamado diabetes, né? Então a nossa colega ali também tem, né? Galera, quando eu estou falando de insulina, qual é a responsabilidade dela no organismo? Tá? A insulina é uma chave. Tá? O nosso pâncreas secreta insulina,
Toda vez que você comer algo, a energia, então, ela vai ser quebrada no processo digestivo, né? A molécula de glicose, e ela vai entrar no seu sangue. A molécula fica lá, andando pelo seu corpo. E ela não pode ter em grande quantidade, porque ela vai causar lesões dentro das estruturas circulatórias, né? Então a gente não pode ter ela em grande quantidade. Ela tem que entrar na célula e a célula tem que dar um jeito de quebrar esta molécula. Se eu comer demais, ela vai entrar na célula, quebrar demais e vai acumular essa energia lá. Aumento de caloria, você vai engordar, ok? Então não coma muito. A insulina, então, ela faz o seguinte. A insulina é uma proteína que ela vai se conectar a uma célula. Imagine que você tem uma chave e você tem uma fechadura. Ela vai entrar e vai ligar uma estrutura chamada de canal de glicose, por onde a glicose dispersa no sangue vai conseguir entrar. Se a insulina não conectou, ela simplesmente não vai ligar. Por que serve esse mecanismo? Entenda da seguinte maneira. O corpo, às vezes, está precisando de glicose. Aí ele manda uma informação para o cérebro, dizendo: causa fome nesse cara aí que eu estou com fome. Eu quero comer. Aí você começa, o teu estômago fazendo uns barulhos estranhos e tal. Você vai comer. Na medida que você come os alimentos energéticos, o carboidrato entra na sua corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, então, agora, essa célula aqui, ela vai, aliás, quando começa a entrar glicose no sistema sanguíneo, o pâncreas começa a olhar e falar: caramba, está crescendo as glicose. Insulina trabalha, bora lá. Aí ele libera essa insulina no organismo, libera na taxa correta para que a tua glicemia, né, que é o índice ali de glicose no sangue, fique em torno de 100, 90 por aí, tá? Esse é uma pessoa saudável, normal e tal. Pessoas que têm problemas, existem oscilações, tanto para pessoas que produzem muita insulina, que é a chamada hipoglicemia, ou pessoas que têm debilidade nesse processo, né? Que daí tem que injetar a insulina mesmo no corpo lá, tá bom? Então a insulina é a chave para que a glicose entre na sua célula. Beleza, a insulina conectou, ligou o canalzinho aqui da glicose e agora a glicose começou a entrar na veia. Agora começa o processo todo aí. Vamos lá. Glicólise, primeira etapa. A glicólise, então, transformação de glicose em duas moléculas menores, chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. Ocorre no citosol. Onde é o citosol? Galera, é fora da célula aqui, ó, tá? Esta parte aqui de fora, onde fica ali as organelas celulares, não ficam boiando, tá? Tem estruturas que levam elas por ali, mas esta parte externa ao núcleo da célula e interna na célula, não fica dentro do núcleo, então ele fica externo ao núcleo e fica internamente na célula. Toda essa região aqui é chamada de citosol. Ali existe a primeira quebra da molécula de glicose, ok? Então a glicose entrou, essa célula então vai ser transformada em duas moléculas de ácido pirúvico, tá? No caso ali o piruvato, que vai originar para você o seguinte: duas moléculas de ATP como resultado. Duas moléculas de ATP como resultado. Duas moléculas de ATP como resultado. A glicólise fornece duas moléculas de ATP. Sem uso de oxigênio. Não tem oxigênio aqui ainda, tá? O oxigênio não entra no processo, ele não é quebrado, não tem nada aqui com oxigênio, tá? Pura e simplesmente a glicose vai ser quebrada, né, nesse processo aqui, portanto, é chamada de glicólise, ok? Ficou o piruvato lá na célula, tá moscando lá, meio perdidão. Aí entra então dentro da mitocôndria, ok? Ó, pode ver, ó, aqui enquanto ocorre no citosol, o novo processo chamado de ciclo de Krebs, ou então ciclo do ácido cítrico, ele vai causar então, vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial, ou seja, já estou falando aqui dentro, tá? Daquela parte rosa lá da mitocôndria que nós vimos, então eu já estou falando dentro da organela celular, tá bom? Galera, esse aqui é um processo bem complicado, tá? Para eu explicar para você, não vale a pena, não é o momento de você
ver esse assunto. Claro, se você quiser se aprofundar, né, tem vídeo já do ensino médio e faculdade, se digitar aí na internet, fala sobre ácido pirúvico, os NAD, FAD, blá blá blá, que entra todos os processos aqui. Ácido pirúvico nada, ácido cítrico, estou bloqueando. Então olha aqui, ó, ele pega uma acetil-CoA, vai fazer esse funcionamento e vai fazendo com que algumas enzimas muito específicas, tá? Por isso que está colocado ali, ó, reações químicas por meio de enzimas específicas, vai começar a gerar as reações aqui, ó, e esse NAD, tá, que você está vendo aqui, ó, que é o NH e o FADH2, ele vai fazer com que ele está fornecendo para o próximo processo matéria-prima, tá? Então, por isso que são processos, são 3 processos. Lembra que o ciclo, a glicólise ofereceu o piruvato. O piruvato agora vai ser quebrado aqui, vai ser utilizado para a construção dessas outras moléculas, NAD e FAD, que você não está vendo com certeza aí no coisa, mas está escrito aqui em volta, tá? E agora, essa sequência toda aqui, ela vai liberar para mim e você 2 moléculas de ATP, tá? Mais 2 moléculas de ATP, agora, porém, com o uso de oxigênio, tá? Então, o ciclo de Krebs, assim como a glicólise, vai fornecer, no processo da respiração celular, 2 ATPs. Então, eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4 ATPs gerados até aqui. Fera? Então, vamos lá para a próxima. A próxima, galera, já acontece dentro da mitocôndria, num pedacinho muito, muito bonitinho da mitocôndria, chamado de cristas mitocondriais, ok? Na crista mitocondrial, aqueles coisinha tortinha que você viu lá, as moléculas entram e saem. Que moléculas? As moléculas de NAD e FAD que foram geradas ali anteriormente. Então dá uma olhada, ó. Transporte de elétrons, por isso que a cadeia respiratória recebe esse nome, porque ou é a cadeia do fluxo de elétrons, eles também recebem isso. Ó, transporte de elétrons por proteínas transmembrana ocorre nas cristas mitocondriais. Já vou mostrar uma foto desse negócio acontecendo, mas você tem que entender que dentro, a gente está falando de estruturas muito pequenas, tá? Que estão acontecendo lá dentro ao nível de elétrons, tá? Então, por isso que os elétrons, lembra lá da química? Modelo atômico, né, prótons e nêutrons e os elétrons circulando em torno. Quando alguma coisa está eletrizada, quer dizer que ela recebe mais elétrons do que ela tinha. Então, quando tem elétrons demais, às vezes eles ficam dispersos, né? O elétron, por exemplo, uma corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. É um fluxo de elétrons que está caminhando por um processo, né, alguns metais, bons condutores de energia, enfim, tem uma série de conceitos aí por trás. Nosso organismo também funciona dessa forma. Tá? O teu corpinho aí, ele tem um monte de elétrons solto dentro dele que fazem com que essas pontes aqui funcionem bem, ok? Este processo gera incríveis 34 moléculas de ATP para o teu corpinho. Enquanto a primeira gerou 2 e a segunda gerou 2, este processo gera 34. Tá vendo a importância dessa molécula linda aqui, dessa organela, chamada mitocôndria? É ela quem causa, isso eu estou falando com uma molécula de glicose, tá, gente? Então a gente quebrou uma glicose, eu formei 2 ATPs na glicólise, 2 ATPs no ciclo de Krebs e depois 34 na cadeia respiratória. Tem 32 ou 34 porque existem células no nosso corpo que trabalham um pouquinho diferente. Então umas vão gerar 32 e outras 34. Tá bem? Aqui, galera, eu estou fazendo um zoom para você entender então esse último processo, tá? Aonde que está acontecendo isso? Na crista mitocondrial. Então, aqui, ó, parte da matriz mitocondrial, ok? Então, aquela parte rosa que você viu na mitocôndria. E essa aqui é a parte, deixa eu desenhar aqui, ó, só para você poder ter uma noção um pouquinho maior. Linda mitocôndria. Tá, olha aqui, ó. Matriz mitocondrial, essa região aqui, né, a parte de baixo dessa membrana, a membrana em si e essa outra parte aqui, ó.
tá? Que é essa parte aqui do espaço entre as membranas da mitocôndria externa e interna. Então eu estou falando dessa região. Então ele está acontecendo a passagem de um lado para o outro aqui, ó. O que acontece aqui, galera? As moléculas de NAD e de FADH2, que foi gerado no processo anterior, chamado de ciclo de Krebs, eles vão passar por essas proteínas transmembrana, que eles chamam aqui, ó, esses trambolhão gigante aqui. Acontece que NAD e FAD, eles têm aqui, ó, o NAD, ele tem um sinalzinho positivo. Então quer dizer que ele está eletrizado e tal, esses elétrons estão caminhando aqui dentro. Só que quando ele chega aqui, ó, ele percebe os elétrons aqui, ó, tá vendo essa linha amarela? Os elétrons percebem essa estrutura. O que ele faz? Ele olha e fala, nossa. Ele faz questão de sair correndo por aqui, ó, e ele passa por aqui em cima. Então ele subiu pelas proteínas transmembrana, acontece o transporte de elétrons aqui, ó, e ele vai parar onde? Ele vai descer pela matriz mitocondrial, ele vai sair dela, tá? Na matriz mitocondrial, vai passar pela membrana e vai retornar pela membrana por este canal aqui, ó, tá? É onde acontece então a síntese do ATP. Tá? Isso daqui é praticamente uma bomba, um mecanismo onde esses elétrons estão passando por essas proteínas e depois eles retornam por aqui. O movimento em espiral desse camarada vai fazer com que esses elétrons sejam armazenados novamente numa molécula. Que molécula? Galera, você tinha gasto energia. Lembra lá? Molequinha de ATP é adenosina trifosfato. Você gastou energia, adenosina difosfato. Então você tem agora um ADP, correto? Então você liberou energia aqui, ó. Só que este processo aqui vai transformar novamente o ADP, vai adicionar um fósforo, formando então novamente uma molequinha de ATP. Então o ATP, gastei energia, virou ADP. Depois desse processo da respiração celular, esta molécula volta a se tornar o ATP aqui reconhecido, tá bom? Derrubei o giz. Então, mais uma vez, deixa eu tentar recapitular, porque eu sei que isso aqui é meio complicado. Vamos lá, ó. Primeiro processo, glicólise. Molécula de glicose foi quebrada, transformando piruvato, ok? Esse piruvato entra na mitocôndria. Dentro da mitocôndria, então ele vai receber um novo processo, né? Aquele ciclo lá, que eu falei, várias enzimas vão atuar em cima dele, vão começar a arrebentar ele, formando então NAD e FADH2, que são moléculas eletrizadas, né? Que vão liberar elétrons e tal, para que esses elétrons fluam pela membrana, liberando dois ATPs, lembra lá? Esse NAD-FAD todo arrebentado vai formar, nesse processo aqui, mais 34 ATPs, ok? Então eles vão passar por aqui, vão sair da membrana, né? Pela parte externa da membrana, vão passar por essa bomba ali, né? Me fugiu o nome dessa estrutura, tá, gente? Me perdoe. Mas vai passar por essa estruturinha rosa ali que você está vendo e vai sintetizar novamente ADP em ATP. Ou seja, eu separei lá o ATP, virou ADP quando eu gastei, né? Aí essa molequinha está solta lá dentro da mitocôndria e de repente passa lá os componentes ali bonitinho. Esse fósforo, olha aí, como vem elétrons, né, e tal, tem um equilíbrio químico aqui. Por isso que é bioquímica, esse processo. Esse fósforo solto que estava ali, como esse processo da respiração celular, ele conecta de novo, formando então a molécula de ATP, tá bom? Então, processo meio chato de se processar, mas não é tão difícil também, tá? Tem uma foto aqui que tenta mostrar para vocês os três processos acontecendo juntos, né? Então, ó, a glicólise na parte do citoplasma ou citosol é a mesma coisa, tá? Essa parte externa da célula, fornecendo então 2 ATPs,
né? O piruvato entrou, acetil-CoA vai formar o processo ali do ciclo de Krebs. Então, a oxidação dessa molécula vai fazer com que as enzimas quebrem e liberem o NAD e FADH2. Esse processo fornece 2 ATPs, 2 aqui, 2 aqui. Neste processo, então, aqui no nosso corpinho acontece a tal da fosforilização oxidativa, que não precisa gravar esse nome, mas é esse processo desses elétrons indo e vindo ali, isso aqui já é dentro da mitocôndria. Então, quando ele passa por essas proteínas transmembrana, devolvem, então, para mim e você, 32 a 34 elétrons. 32 a 34 ATPs. Lembrando, então, no final do processo de uma molécula de glicose, eu tenho 36 ou 38 moléculas de ATP. Belezinha? Fechando então a respiração celular, a gente vai falar agora sobre outros processos de captação de energia. Rapidão, isso daqui não vou me ater tanto, talvez seja um pouquinho mais simples e até mais próximo de vocês esses processos aqui. Bactérias e fungos utilizam a glicose para produção de energia por este processo, chamado de fermentação. O que é a fermentação? Fermentação, existem 3 tipos de fermentação, tá? São processos químicos acontecendo com a molécula da glicose, de onde a gente consegue gerando novos produtos, tá? No caso ali de algumas bactérias e tal, e fungos, tá? Então, olha ali, ó, por isso que eu coloquei essa escada bonita aqui. Esses camaradas conseguem atuar, né, na molécula de glicose, favorecendo, gerando energia para elas nisso daí. Fermentação alcoólica, por exemplo, produção de energia mais álcool etílico e CO2, tá? Eles fazem cerveja, né, com leveduras, vinho é feito com processo também de fermentação, pães são criados com processo de fermentação alcoólica, ok? Professor, como assim? Você está falando que pão é alcoólico? Não, queridão. O processo do pão, ele também acontece fermentação e vai gerar sim álcool ali, mas esse álcool ele acaba sendo dissipado, até porque é produzido no fogo depois e tal, né? Mas, e também não é condicionado, como é o caso da produção e fermentação alcoólica que acontece com bebidas. Nas bebidas ele fica aprisionado, né? No caso da uva, quanto mais doce for a uva, mais alcoólico vai ser o vinho. Tá? Então, por isso que existem safras diferentes, os caras falam de uma garrafa lá da safra tal de vinho e tal, né? Nos filmes, né? É bem comum as pessoas falarem, porque depende da safra, aquele vinho, a uva vem com mais ou menos açúcar. Quanto mais açúcar tiver na uva, melhor é o processo de fermentação desse vinho e o preparo dele vai ser mais adequado, ok? No caso das cervejas, eles acabam usando leveduras, né, que são tipos também de floculadores lá que vão favorecer, perdão, não é floculador, eles vão usar leveduras, de modo geral, que vão favorecer a formação de álcool na bebida, né? E vão dar o sabor característico lá das cervejas, né? De uma forma geral. Então, as bebidas alcoólicas são produzidas assim. O pão também passa pelo processo. E uma coisa que é interessante, tá vendo ali que ele libera CO2, né? Esse gás carbônico é liberado. Por que o pão aumenta de volume quando eu coloco o fermento? Já parou para pensar nisso? O fermento, galera, ele está sendo produzido ali, dentre outras características, tá? O CO2 está sendo produzido quando ele está... Perdão, minha voz está falhando. Vamos lá. Quando o pão começa com a fermentação, existe glicose ali porque eu adiciono açúcar na massa, né? Então a massa começa a passar pelo processo de fermentação e o CO2 começa a tentar escapar. Na medida que ele vai tentando escapar, ele vai aumentando o volume da massa, tá? Não é só isso. Existem algumas conformações da própria estrutura bioquímica do pão que acabam sofrendo com o processo de fermentação, né? Mas de uma forma bem grosseira, aqueles caminhos que você vê quando você dá aquela mordidinha no pão e a massa fica toda aerada, é o processo ali, são esses microvasos que foram criados e quando ele acabou sendo assado, né, o gás que tinha ali, as estruturas que tinham ali sumiram e ficou só o canal por onde ele passou.
ok? Então, no pão ele tem um aumento de volume, a fermentação alcoólica tem essa responsabilidade. Segundo processo, agora que eu bati na TV, fermentação lática. O que acontece aqui? Glicose transformada em ácido lático. Lático vem dos produtos lácteos, tá? Você pode até pensar aí. A gente produz queijos, iogurtes, materiais de forma geral derivados de leite, a gente produz por fermentação lática, tá? Então, com a associação de fungos, geralmente, ou bactérias mesmo, tá? A gente manipula isso de uma forma a obter produtos desse esquema. Professor, por que você colocou esse camarada aí alongando? Galera, quando você trabalha demais o teu corpo, por exemplo, estou lá fazendo atividade física, né, de longa duração, e o processo, vamos supor ali, você foi fazer uma corrida ou foi jogar uma bola e ficou muito tempo jogando, o teu corpo vai fazer a respiração celular normalmente. Então ele vai quebrar algumas moléculas. Só que esse processo de fermentação lática, ele é necessário porque a pessoa, ela começa, só a respiração celular passa a não ser suficiente naquele momento. Então o corpo passa a produzir mais ATPs por fermentação lática. Não? Então ele transforma a molécula de glicose em ácido lático no organismo. Isso é um problema porque começa, com o acúmulo de ácido lático, ele pode causar a famosa cãibra na pessoa. Tá? Então, por isso que os nutrientes têm que estar todos muito bem equilibrados para ele também fazer a vazão desse material e a gente diluir ele da melhor forma possível, ok? A glicose, então, é transformada em ácido lático. Isso acontece muito com a produção de derivados de leite, produtos derivados do leite, e é um processo dos seres vivos em situações de estresse maior, né? No caso aí do funcionamento do grupo muscular, beleza? E por fim, né, nós temos a fermentação acética. Essa daqui é um tipo de fermentação, né, onde a molécula do etanol, ou seja, do álcool, transformada em ácido acético, liberando mais energia. O que está acontecendo? A formação do vinagre. Tá? A produção de vinagre, ela deriva, na verdade, de uma produção de uma bebida alcoólica primeiro, para depois ter uma produção do vinagre. O vinho estragado se torna, entre aspas, estragado, se torna um vinagre. Tá? Por isso que você tem aqui, ó, você tem 3 derivados, né? Então tem o vinagre de maçã e o vinagre de uva, que é o mais comum utilizado aí, tá bom? Então a gente acaba tendo o etanol, ele é quebrado para a formação de ATPs e energia aqui no caso, tá bom? Então se eu tenho numa bebida alcoólica, né, já está no nome, o álcool dissipado, eu posso ainda utilizar esse álcool para produzir mais ATPs. No caso, eu mudo o gosto, o paladar, a estrutura dessas moléculas, então você acaba tendo o tal do vinagre por conta disso. Tá bom? Galerinha do bem, vamos junto. Qualquer dúvida que você tenha aí, a gente vai conversando via PDA. Lembrando que agora nós temos nossas lives aí para tentar também minimizar um pouquinho a nossa distância aí, tá bom? Deus abençoe, galera. Mais uma vez eu falo, né? Estou muito feliz de vocês estarem aparecendo aí nessa semana. Infelizmente é só um ou outro que a gente vê aí, mas afinal de contas estamos aqui gravando, né? Mas eu espero do fundo do meu coração que isso acabe logo e a gente possa se ver logo aí. Deus abençoe, grande abraço.